aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. E o que? Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condição tudo é muito bom. Diga, Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo. Diga comigo, aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com toda a sua força, declare nessa noite. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condição. Então declare. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite, querido. Aleluia. E nós vamos declarar nesse mesmo Espírito que nós nos rendemos. Nós nos rendemos aos teus pés, Jesus, nessa noite. E declaramos, ó Deus, que somente Tu és o Senhor, o senhorio de nossas vidas, Pai. Recebe a nossa adoração, Jesus. Nós Te adoramos. Declare comigo nessa noite e diga: a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, só a me guiar. Diga tudo. Tudo pode passar, mas o que? Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Se for uma verdade, declare hoje:
Eu me rendo aos teus pés. Diga, és tudo que eu preciso. Faça essa declaração de amor. Onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Diga, por ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas o que? Teu amor jamais. Sempre há de existir. O que? Um novo amanhã preparado. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Erga sua voz e declare comigo nessa noite. Diga, eu me rendo. Aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde me refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui. Diga pra ele nessa noite, chame atenção. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por o povo se encontrar reunido na tua casa, Jesus. Obrigado porque nós temos a maravilhosa graça sobre nós, o teu cuidado, o teu amor incondicional. E nós rasgamos os nossos corações nessa noite e declaramos para ti que nós nos rendemos aos teus pés, Jesus. Em forma de rendição, nós declaramos para você, Espírito Santo, que nada podemos fazer sem a sua intervenção, que nada podemos fazer, que nada somos sem ti, Jesus. Tu és tudo que nós temos, Jesus, tu és tudo que nós desejamos.
Arda em nosso peito, Jesus, o amor pelo Evangelho todas as manhãs. Arda em nosso peito o amor, Jesus. O temor ao teu nome, Jesus. Olha pela tua nação, olha pela tua igreja, Pai. Entregamos aquelas pessoas que não vieram nessa noite, que não puderam vir também, Jesus. Cuida dos doentes, Jesus. Sara a nossa nação, Jesus. Também te agradecemos, Jesus, porque mediante a tantos problemas o Senhor preservou a saúde da tua igreja. O Senhor esteve conosco e nós cultuamos a Ti em forma de agradecimento. Receba a nossa adoração no Teu trono, Jesus, e desça sobre nós a Tua Shekinah nessa noite. É o que nós choramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmão Márcio. Boa noite, irmãos. É bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor, juntos, reunidos. É muito bom estar aqui, sentir a presença, dos irmãos, a comunhão. Nada se compara a estarmos aqui nesta noite. E eu gostaria de convidar os irmãos a cantarmos o hino de número 73 do cantor cristão, Um Grande Amigo. Nós vamos cantar mesmo assentados. Será o momento em que nós teremos oportunidade de dedicar nossos dízimos e ofertas. Aqueles irmãos que estarão trazendo seus dízimos e ofertas, no momento de depositar, depositarão aqui pela esquerda e na hora de sair pela direita, para nós evitarmos aglomeração. Ok, irmãos? Hino de número 73, Um Grande Amigo. Logo após, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas, a irmã Esther Martins estará fazendo uma oração. Constante o seu amor e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão. E assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos, espero aqui seguir, seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim
Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecado, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém, irmãos. Oremos. Querido Deus, diante da Tua presença, ó Pai, agradecemos por estar aqui na Tua casa, agradecemos por poder louvar junto com os nossos irmãos, Pai. Nossos corações encontram-se felizes, encontram alegre, Pai. Como é bom estar na Tua casa, como é bom estar em união, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, porque somente Tu és digno de toda a honra, digno de toda a glória. Pai, agora neste momento nós queremos agradecer pelas ofertas trazidas à sua casa, ó Pai. Muito obrigado por cada irmão que pôde contribuir nesta noite. Também queremos pedir, ó Pai, por aqueles irmãos que não puderam contribuir nesta noite. Que Tu seja de encontro com cada um, suprindo as suas necessidades, talvez por falta de emprego, por algum motivo, ó Pai, que não é desejo do irmão. Mas Tu sabes de todas as coisas, ó Pai, que para um dia esse irmão possa estar mantendo a Tua casa, ajudando, ó Pai, o Teu reino. Abre portas de desemprego, ó Pai. Sabemos que temos muitos irmãos que estão desempregados, ó Pai, e carecem, ó Pai, de um emprego, de um sustento para o seu lar. Agradecemos, Pai, pelas nossas vidas, agradecemos por tudo que Tu tem nos oferecido, por tudo que Tu tem nos dado, ó Pai. Continue conosco, abençoa o Teu anjo, ó Pai, que falará à Tua igreja, que corações possam ser alcançados, ó Pai, nesta noite. Que somente o Teu Espírito tenha vez e voz nesse lugar. Usa, Pai, o Teu servo segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. É o que Te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, graças e paz, boa noite a todos. Deus abençoe a sua vida, que bom a gente estar aqui. Hoje pela manhã nós fizemos a nossa primeira celebração nesse molde, nesse formato que nós temos feito. Recebemos muitos irmãos aqui também, um número muito parecido com o que nós temos aqui nesta manhã, nessa noite, e é gratificante, é muito bom a gente estar junto. A gente sabe que o Senhor ele não habita em templos feitos por mãos humanas. A palavra de Deus nos diz isso. Mas esse espaço, esse lugar, essa casa de oração, esse ponto de encontro daqueles que servem e amam a Deus, esse lugar onde pessoas aceitam a Cristo também e querem caminhar ao lado dele. Como é bom estar aqui. Sair das nossas casas hoje para estar aqui faz uma diferença muito grande. Tenho certeza que o seu coração veio alegre por estar tendo essa oportunidade juntos mais uma vez. E hoje pela manhã nós falamos com a igreja, compartilho com os irmãos, esse ato de reabrirmos esse espaço e estarmos juntos reunidos é extremamente profético. Palavras de Deus se cumprindo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que a igreja ela permanecerá aberta, pregando o evangelho que transforma, que muda famílias, muda vidas. Nós estaremos aqui, ou lá fora, ou em qualquer outro lugar, embaixo de uma mangueira, em qualquer uma árvore, mas a igreja estará de pé, pregando o evangelho até a vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. É gratificante estarmos aqui. Então, nesse momento, antes mesmo de compartilhar a palavra de Deus, eu quero desafiar você a agradecer a Deus. Agradecer pela sua vida, agradecer pela sua família, pelo privilégio de estarmos aqui, pela igreja reunida. Também clamar. Nós temos ainda e continuamos um grande desafio. Não é à toa que todos os irmãos que estão aqui presentes estão de máscara. Eu estava até agora, subi e assumi o púlpito. Os irmãos na portaria, com todo o zelo, nós que estamos aqui dentro, todos respeitando os limites, né? Então isso é importantíssimo, né? Os irmãos aceitaram o desafio e estamos caminhando da forma que precisa ser, com cautela, com prevenção, tendo o nosso cuidado,
mas também clamando ao Senhor: Senhor, cura a nossa nação, Senhor, cure o mundo, Senhor, cure a nossa cidade, livre as pessoas do mal, livre das doenças, não só a questão de Covid, mas tantas outras enfermidades nós temos visto, nós temos enfrentado, tantos outros males também. Então nesta hora, querido, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos fazer o nosso momento de intercessão, clamar por aqueles que estão enfermos, clamar pelas portas de emprego. Esther já esteve orando, pedindo ao Senhor por aqueles que estão desempregados, nesse momento de dízimos e ofertas. Quem está vivendo isso e tem essa fidelidade, esse compromisso com o Senhor, nesta hora eu já passei por isso, se sente às vezes assim: poxa, Senhor, abre a porta para mim que eu quero participar desse momento. E a gente sabe como isso aflige às vezes uma família, né, que precisa manter com dignidade o seu lar. Então nós vamos clamar por tudo isso, mas eu queria fazer de forma diferente. Nós, durante 4 a 5 meses, fizemos esse momento nas nossas casas, talvez sentado numa cama ou deitado, sofá, não sei como foi você, lá na sua casa, nos momentos de culto, né? Alguns com prato de comida na mão, e tem gente que está nos assistindo agora, está nos acompanhando ainda, né? Eu dei uma olhadinha rápida ali para ver como é que estava o som, como é que estava tudo. Nós tínhamos mais de 45 irmãos acompanhando. Talvez seja a realidade de alguns agora, com prato de comida na mão, comendo, sentado, eu não sei como, mas nós que estamos aqui, quem está em casa, nós falamos domingo retrasado, né? Esse temor, essa reverência, ela precisa permanecer no nosso coração. Essa celebração, esse ambiente de culto ao Senhor, né? Precisa permanecer no nosso coração. E eu queria desafiar você que está aqui, você que está na sua casa, a se ajoelhar nesse momento comigo, se você puder. Nós vamos agradecer ao Senhor, nós vamos clamar ao Senhor nesse momento, em total reverência ao nosso Deus, pedindo, e de forma simbólica, prostrados aos pés do Senhor. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, e nós precisamos do Teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, mas nós precisamos do Teu cuidado, da Tua direção, que o Senhor venha sobre nós e intervenha nas nossas causas. Vamos orar, queridos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai de amor e graça, nós estamos aqui, Senhor, como igreja reunida neste lugar, e a Tua igreja nos lares. Nós estamos clamando ao Senhor nesta hora pelas nossas vidas. Mas antes de começar a pedir ao Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, porque o nosso coração nesta noite está grato. A nossa vida, Pai, tem a gratidão aqui transbordando, por estarmos juntos, pelos livramentos, pelo Teu cuidado, por estar nos suprindo de todas as necessidades, cuidando da nossa família, cuidando da nossa casa, pela nossa salvação. Nós queremos Te dar graças nessa hora, Pai. Muito obrigado, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, bendito seja o Senhor, o Deus das nossas vidas, o nosso Pai, o nosso Salvador e Senhor. Senhor, nesta hora nós também queremos Te clamar por aqueles que estão nas suas casas enfermos, ou talvez irmãos e irmãs que estão aqui, Pai, mas estão passando por uma enfermidade. Deus, venha com a Tua cura, venha com o Teu poder sobre estas vidas, Pai. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. O médico, a ciência, ela vai até certo ponto, mas quando entra a impossibilidade, é aí que o Senhor começa a agir. E nós cremos no Teu poder, nós cremos que com uma palavra o Senhor muda cenários, com uma palavra o Senhor cresce o mundo. E eu tenho certeza que o Senhor pode vir em cada direção, em cada irmão, em cada irmã, que nesta hora clama por alguém que precisa de saúde, assim como tem clamado pela porta de emprego. Quantas pessoas nesse tempo de pandemia ficaram desempregadas, perderam seus empregos, e outras tiveram os seus empregos restituídos também. Por isso nós sabemos, Pai, que ao Senhor pertence a nossa vida está em Tuas mãos, e nós queremos confiar, continuar confiando no Senhor, e na Tua provisão, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre as nossas famílias. Continue, Pai, mesmo que nesse momento não tenha o emprego, mas que nesta hora o Senhor esteja suprindo todas as necessidades destes lares, que estão clamando por Ti, assim também, Pai, como a vida espiritual de muitos irmãos, que estão nesta hora aflitos, Pai, talvez perderam a fé, a esperança, por muitas questões, e estão desanimados, que nesta hora, Pai, o Senhor resgate esta vida para a glória do Teu nome, que a Tua palavra, Pai, revigore corações, através da ação do Espírito Santo sobre estas vidas. Nós estamos aqui para Te cultuar, para entregar um louvor perfeito ao Senhor, para Te clamar e ouvir a Sua voz, que nesta hora o Senhor também ministre ao nosso coração. Muito obrigado, Pai, por estar cuidando da nossa igreja, de cada vida, porque nós sentimos a todo instante a Tua palavra se cumprindo, que o Senhor estaria conosco
todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor tem agido sim em nosso favor, caminhado conosco, nos dando a sua direção. Nós lhe clamamos nesta hora, gratos e contritos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, que confiemos na provisão, exclusivamente na provisão do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 116. Salmo 116, palavra de Deus ao nosso coração neste dia. Esse texto, esta palavra, vai falar sobre um Deus que livra, cuida e supre. Um Deus que atua em 3 dimensões. Um Deus que atua em 3 tempos diferentes. Um Deus que livra, um Deus que cuida e um Deus que supre. Neste tempo que nós temos vivido, não só de pandemia, mas confiados no Senhor, quando nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, nós temos desfrutado, nós temos vivido, convivido com esse Deus que supre, um Deus que livra, um Deus que cuida. Eu quero compartilhar com você aqui o texto do Salmo 116, farei essa leitura. Você pode acompanhar ali na projeção, você que está em casa pode acompanhar na sua casa também, ou, quem está aqui, abrindo a sua Bíblia. Importante a gente voltar com esse princípio, de começar a abrir, andar com as nossas Bíblias de novo, já que em casa a gente só abria, agora a gente pode caminhar na rua, quem sabe já com a nossa Bíblia novamente. Salmo 116, diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livrar-te da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Erguerei o cálice da salvação. Do nosso Deus. Pai, muito obrigado por estar na Tua presença e pela leitura da Tua palavra. Te pedimos que essa palavra, no agir do Espírito Santo, venha sobre as nossas vidas e transforme o nosso coração. Nos ajuste a caminhada, Pai, que saiamos daqui edificados pela Tua palavra. Nós te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse texto fala de um momento em que o povo de Israel estava passando por um momento de aflição. E o salmista, ele consegue identificar isso. Esse homem de Deus que escreve esse texto, ele faz uma análise do que está acontecendo ao seu redor, no momento de perseguição, no momento de angústia, no momento de medo, no momento de sofrimento. Ele declara que laços de morte o cercaram. Os olhos deles viram a morte. Os olhos do povo de Deus, que foi levado para o cativeiro babilônico, viu pessoas próximas, familiares, amigos, crentes no próprio Deus, servos de Deus, morrendo.
Durante esse tempo que nós estamos vivendo na pandemia, nós vimos muitas pessoas morrerem. E eu tenho certeza, porque por ver pessoas morrerem, pessoas sofrendo, talvez não pessoas tão próximas a você, mas ver o sofrimento de outras pessoas, o nosso coração por algum momento viveu a angústia, ou talvez ainda esteja com essa angústia. Vivemos o luto, talvez ainda não nos livramos dele, estamos convivendo com o luto. Por perdas que vivemos, por angústias no nosso coração, por sofrimento que nós enfrentamos, e é totalmente natural que a gente viva assim. Nós não estamos eliminados, nós não estamos blindados de sofrer, nós não estamos blindados de passar o luto, de viver um sofrimento. É extremamente humano passar por causas assim, por questões assim. Nós precisamos identificar que existem situações que eu e você precisamos depositar no Senhor o nosso coração. Precisamos depositar no Senhor as nossas angústias. Precisamos de fato descansar no Senhor. Mas para isso a gente precisa parar e analisar tudo que está à nossa volta. Tentar entender de fato o que está acontecendo. E desfrutar desse cuidado de Deus. A palavra do Senhor, esse texto do Salmo 116, ele é dividido em 3 blocos. Do versículo 1 ao versículo 4 vai falar sobre o livramento. O salmista declara: livra-me, Senhor. Do verso 5 ao verso 11, o cenário começa a mudar. Ele fala sobre o retorno ao descanso. Ele fala que a sua alma precisa descansar, ele precisa voltar a viver ou a reviver. E no verso 12 ao verso 19, ele fala sobre um momento de refúgio, onde o cálice da salvação está diante dele. Então o cenário que ele começa nesse texto, um cenário de morte, um cenário de angústia, ele começa a mudar. Mas antes dele fazer essa análise e declarar que ele estava sofrendo, que ele estava angustiado, ele começa esse texto de forma sensacional, de forma brilhante: amo o Senhor. Primeira declaração dele, antes de qualquer questionamento, ele declara o seu amor. Ele declara o que de fato o Senhor, ele merece: o nosso amor, a nossa atenção, o que o Senhor significa para mim e para você. Antes de tudo, a gente precisa fazer essa análise nas nossas vidas. Antes de pedir refúgio ao Senhor, nós precisamos entender se Ele é refúgio. Eu não vou recorrer para alguém que eu não sei se essa pessoa pode me ajudar. Por que eu recorro ao meu pai? Por que você recorre a um amigo? Por que você recorre a alguém quando você está aflito? Porque você entende que essa pessoa pode te livrar. Entender a quem você pode correr é um primeiro passo para qualquer questão. Às vezes nós estamos tão aflitos que a gente recorre a pessoas que nem tem como nos ajudar, mas é um momento de desespero. E nós passamos por esses momentos juntos às vezes. Mas antes de qualquer coisa, esse salmista ele faz uma declaração de gratidão. Eu amo o Senhor, independente das mortes que ocorreram, independente das questões que estão acontecendo aqui, do cativeiro babilônico, o povo sendo zombado, sua cultura religiosa sendo alterada, o povo sendo proibido de falar do amor de Cristo e viver esse amor no templo, em Jerusalém, e no final ele faz essa declaração: no interior estaremos louvando, ó Jerusalém, na sua casa. Então ele sente saudade disso. Um povo vivendo um tempo muito difícil, mesmo assim, ele faz uma declaração: eu amo o Senhor. Verso 1 e verso 2, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Mas diante de toda essa situação, quando Deus começa a agir para e com aquele povo, diante desse cenário difícil, Deus começa a se manifestar pelas suas características. E esse texto aqui, ele fica muito claro, de um Deus que livra, cuida e supre. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, eu não sei qual é a sua realidade diante do Senhor, eu não sei como está a sua fé, a sua esperança, a sua salvação diante do Senhor, mas o Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, assim como esse salmista declarou, é um Deus que cura, é um Deus que livra, é um Deus que cuida, é um Deus que sara, é um Deus que salva, é um Deus que transforma vidas, é um Deus que molda caráter, é um Deus que nos dá o caminho. É o Deus que eu creio.
E eu também sei que é o Deus que você crê. É o Deus que nós depositamos a nossa esperança. É o Deus que nós depositamos a nossa fé. Mas às vezes, quando o cenário à nossa volta não é tão bom, a nossa fé às vezes começa a cair. A nossa esperança às vezes também começa a cair. Às vezes nós temos até aquela dúvida no nosso coração: se eu morrer agora, eu vou para o céu ou vou para o inferno? Eu conheço muitas pessoas que nesse tempo de pandemia, com medo de morrer, ficaram em dúvida se vai para o céu ou se vai para o inferno. Dúvida da própria salvação. Eu não sei se esse foi um questionamento do seu coração. Se eu morrer agora, o que eu vou fazer? Eu, quando tive Covid, de abril para maio, meu medo não era a salvação, eu não queria morrer. Eu não queria morrer. Mas, principalmente, meu pedido ao Senhor, não deixe que eu morra. Eu preciso ver meus filhos crescerem pelo menos. Deixa eu dar pelo menos educação para eles. Senhor, quero ninguém aqui em casa ciscando para criar meus filhos, não. Na base Érica bonitona, né? Vai aparecer rápido. Falei assim: Senhor, segura aí, mais um pouquinho só. Deixa o Enzo crescer mais um pouquinho e aprender a jogar bola comigo pelo menos, né? Elis, né? Elis já está falando papai, com 5 meses. Olha, eu não sei se ela fala papai, mas ela fala papá. Como ela ainda está mamando no peito, então eu acho que é papai mesmo, né? Não é papai de comidinha, não. Eu acho que é papai, igual o Enzo, né? Eu estou nessa esperança também. A Érica, nesse dia, até publicou um vídeo antigo do Enzo, né? Eu até falei assim, ó, pode postar o da Elise agora, que toda hora ela fala papá, papá. Mas, enfim, eu não quero, né, que outra pessoa crie meus filhos. O que há no meu coração, assim, que me motiva a viver, também são meus filhos. Quem é pai sabe exatamente o que é isso, né? Eu quero ver meus filhos crescerem. Claro, eu quero estar com a igreja, mas tem uma igreja no céu também me esperando. E vocês estarão lá um dia. Estar com o Senhor aqui, eu também estou lá, no céu também estarei. Então, o que me move a estar aqui são esperanças terrenas, mas a esperança da pregação do Evangelho, de estar em comunhão com os irmãos, a alegria de conviver, é muito gostoso viver. E aí, quando essas pessoas aqui do texto bíblico começaram a perceber que essa morte poderia chegar, quando talvez na sua casa você recluso lá, de máscara, trancado dentro de casa com medo, até das compras chegarem na sua casa, você ficou temeroso, principalmente o mês de março, abril e maio, que foram assim os mais, talvez, preocupantes que a gente ficou, né, bem, e ainda estamos, mas agora parece que a sensação que eu tenho é que parece que a gente afrouxou um pouco, né? Não sei se você talvez está sentindo isso também, mas março, abril e maio foram tensos. E aí, lá na nossa casa, a gente temeu em algum momento, pode chegar aqui na minha casa, mas ao mesmo tempo, a gente viu a mão de Deus caminhando ao nosso lado. Infelizmente, perdemos muitas pessoas, conhecidas ou não, mas Deus sabe todas as coisas, a vida pertence a Ele. E nós vamos aprender que o Deus que livra, está sendo registrado aqui no verso 3 ao verso 6. Laços de morte me cercaram, olha a declaração do salmista. Verso 3 a 6, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste. Então, sempre tem um então, né? Sempre tem uma pausa, sempre tem um momento da gente respirar. Então, eu invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. O nosso Deus é um Deus que livra. Queridos, nós precisamos aprender a clamar ao Senhor. Nós às vezes recorremos a todas as pessoas antes de recorrer ao Senhor. Quando a gente recebe um laudo médico, quando a gente está aflito, quando a gente está com medo, quando a gente está passando um luto, que bom que nós temos pessoas para compartilhar. Mas essas pessoas que nós compartilhamos às vezes precisam ser frutos da primeira ação, que foi a oração ao Senhor, o nosso clamor ao Senhor. O salmista, antes de chegar no meio da congregação e começar a pedir ajuda, ou pedir ajuda a outros povos, ou pedir ajuda a um rei para poder voltar para Jerusalém, ele faz uma declaração: eu amo o Senhor. E no tempo da angústia, no tempo da morte, eu clamei ao Senhor, eu invoquei o nome do Senhor, e o Senhor me ouviu. Não só me ouviu, como me livrou. Quando ele se deparou com os inimigos, ele buscou o Senhor.
Quando ele se deparou com medo, ele buscou o Senhor, porque ele sabia exatamente quais eram os seus limites. Ele sabia exatamente qual era a aflição do seu coração, que ele poderia ir até aquele momento, que no determinado momento ele já não teria mais forças para combater o mal, o inimigo ou a morte, mas ele sabia que recorrendo ao Senhor, inclusive a morte poderia ter sido vencida, inclusive a morte. Ele sabia exatamente qual era o poder infinito de Deus, um poder infinito. Deus tem poder de nos livrar inclusive da morte. Deus tem poder não só de nos livrar da morte, mas de nos ressuscitar. Assim como ele fez com Lázaro, assim como ele fez com tantas outras pessoas, como ele tem feito nos nossos dias. Esse poder infinito de Deus, ele pode te livrar de qualquer mal, mas nós precisamos aprender a clamar. Nós precisamos aprender a nos prostrar, a nos quebrantar, a olhar ao nosso redor e entender os nossos limites. Laços de morte me cercaram, o poder do inferno chegou próximo a mim, mas então eu busquei ao Senhor. Nós temos conhecido um Deus que livra, mas nós temos visto também e provado de um Deus que cuida. Quando nós falamos em um Deus que livra, nós falamos num tempo passado, embora Ele livre a gente no presente das nossas aflições, mas só desfruta do livramento quem já passou por ele. Entenderam isso? Fui livrado da morte. O Senhor me livrou da morte. Passado, Ele já me livrou. Deus pode me livrar? Pode até me livrar do quê? De alguma coisa. E se alguma coisa ainda não aconteceu, mas Deus pode me livrar, eu sei. Mas só sabe um Deus que livra, só desfruta de um Deus que livra quem já foi liberto, quem já passou pelo livramento, quem já desfrutou de um livramento. Não sei se você já teve angústia no seu coração, medo da morte, com uma arma na sua cabeça. Duque de Caxias é muito comum acontecer isso. De você já ter passado por um assalto e não sabe o que vai acontecer. Puxou um gatilho e acabou. E aquela aflição no seu coração, será que eu vou morrer? Ou então na iminência de uma cirurgia, que o médico fala assim, olha, essa cirurgia aqui tem um risco. Aquela conversa com o médico, ó, essa cirurgia aqui tem um risco. E o risco é você não voltar. E aquela aflição, aquela angústia no seu coração, aquela presença da morte. E nesse momento, para quem serve ao Senhor, para quem tem o Senhor como refúgio, o que vai lá no interior da nossa alma, do nosso coração, é: Senhor, me livra. Senhor, o Senhor sabe o que vai no meu coração. Pai, cuida de mim. O livramento e o cuidado andam juntos. Verso 7 ao verso 12, vai dizer assim: ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Olha o que esse salmista vai dizer. Minha alma precisa voltar para o sossego. Existe uma separação para aqueles que creem em 3 dimensões do corpo: corpo, alma e espírito. Já ouviram falar sobre isso? Que nós temos o nosso corpo, a nossa alma e o espírito, para quem crê, né, nessa divisão. Corpo a gente não precisa explicar muito. Agora a alma e o espírito existe uma diferença. O que a gente vai aprender é que a nossa alma, ela absorve, ela guarda, é nela que está composta todas as nossas emoções e nossos sentimentos. Quando você está angustiado, não é o seu espírito angustiado, nem o seu corpo angustiado, é a sua alma. Quando você está feliz, a minha alma se regozija na presença do Senhor. Os salmos estão repletos de declarações como essa. O salmista, entendendo essa realidade da sua alma, o que ele diz? A minha alma, volte ao seu sossego. Ó minha alma, volte ao sossego. Ou seja, essa alma está aflita, essa alma está temerosa. Volte ao sossego, porque o Senhor, Ele tem sido. Olha o tempo. O Senhor tem sido bom. Nós temos desfrutamos e temos desfrutado nesse tempo do cuidado de Deus sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre a sua família. Às vezes nós estamos passando por tantas aflições, por tantos desafios pessoais, tantos problemas à nossa volta, o medo bate tanto às vezes sobre a gente. Como eu disse lá no início, é natural sentir medo, é natural estar às vezes angustiado, nós somos seres humanos. Mas associado a tudo isso, nós precisamos entender
que em meio às dificuldades, em meio aos laços de morte, às perseguições, Deus tem cuidado da gente. Deus tem cuidado da sua vida, Deus tem cuidado da sua casa. E nesse cuidado nós temos desfrutado de tantos cuidados do Senhor. Nós precisamos lembrar das lutas, nós precisamos lembrar das dores, em uma perspectiva do agir de Deus sobre nós. Mesmo que as lutas chegarem, mesmo que as tempestades venham sobre as nossas casas, a promessa de Deus é que Ele vai cuidar da gente, que o Senhor estará conosco, que no meio do mar turbulento, revolto, o Senhor vai aparecer e vai cuidar da gente, não vai deixar o barco naufragar. No momento da cirurgia, como nós citamos aqui, quando bate aquela aflição, ou no momento de uma perseguição, de um assalto, de qualquer outra situação, Deus tem cuidado da gente. Talvez isso mantenha a gente com a esperança e a fé no nosso coração. Talvez é o que te mantenha firme. Saber que em meio às lutas que vão acontecer, estão acontecendo, Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando do seu coração. Existem tantos problemas que a gente passa, problemas emocionais, por exemplo. A solidão. A falta de recursos. Nós às vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro e a gente não consegue encontrar onde se escorar, onde se apoiar no tempo do cansaço da alma, do abatimento da alma. Mas quando nós lembramos, ou quando nós nos refugiamos na palavra, quando nós vamos até o Senhor, e lembramos que Ele está comigo, Ele está contigo, Ele prometeu isso na sua palavra, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque está batida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aquele que leva a preciosa semente chorando, em lágrimas, sofrendo, um dia vai voltar e vai colher consigo os seus molhos. Mensagens de esperança, de cuidado de Deus sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Isso faz a gente parar, respirar, ouvir o Senhor, buscar respostas. Lutas todos nós passamos. Talvez esteja aí uma das grandes diferenças daqueles que servem ao Senhor e daqueles que não têm o temor de Deus nos seus corações. Todos nós passamos por luta, sendo crente ou não. No mundo tereis aflições, mas, olha o mais aí, pausa, para, respira, mas eu venci. O Senhor é conosco, Ele há de nos dar a vitória. No mundo vocês terão aflições, mas sejam resistentes, continuem firmados. Eu estou com vocês. Isso transforma o cenário do nosso coração. Ele faz uma declaração, eu criei, ainda que eu disse, no verso 10, ele diz, ainda que eu tenha dito, estou muito aflito. Ele faz essa declaração. Eu criei, eu acreditei, eu continuei firmado, mesmo quando eu disse que eu estava aflito. Verso 10, você pode conferir aí na tua Bíblia. Mas mesmo assim, ele entendeu que Deus estava o livrando de toda a situação. Deus estava cuidando de todo o cenário. E a resposta disso a gente vê de forma claríssima no verso 12. Consegue colocar para a gente o verso 12, Bia? Salmo 116, 12? Eu queria ler junto com vocês o verso 12. Em meio à aflição, em meio à perseguição, em meio à luta, sendo cuidado por Deus, olha a pergunta que ele faz. Vamos ler juntos? Vamos lá? Como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Olha a pergunta que ele faz para si. Em meio à aflição, em meio ao desespero, em meio aos laços de morte, ele sabe que ele tinha o Deus que livrava ele da morte, que estava livrando o seu povo, um Deus que estava cuidando de tudo, e o sentimento do coração dele qual era? Gratidão. Gratidão. Mesmo vendo mortes à sua volta no momento do cativeiro, o povo sendo levado escravizado,
O povo de Deus numa outra tradição religiosa, numa outra cultura, numa outra nação, sendo impedido de cultuar o seu Deus, de voltar para sua casa, sem liberdade nenhuma, mas entendendo o agir de Deus e que Deus estava agindo, que Deus estava provendo, que Deus estava suprindo, ele faz uma pergunta, que às vezes são as perguntas do nosso coração, quando a gente é abençoado por Deus, entende, prova desse cuidado de Deus. Mesmo não sendo merecedores, mesmo não tendo mérito algum, às vezes o nosso coração vem sobre nós essa pergunta: o que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que eu posso dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus amigos, sobre a minha igreja? O que eu posso dar para o Senhor? O que eu posso fazer para o Senhor? E aí o verso 13, ele dá a resposta, ele mesmo, esse salmista, que disse para a própria alma, porque está abatida. Esse mesmo salmista que faz declarações que a alma dele precisa estar grata sobre o cuidado de Deus. Esse é o mesmo que faz uma pergunta para si, o que pode dar para o Senhor, e ele mesmo responde para ele mesmo. É um diálogo interno, que foi expresso aqui, está declarado na palavra de Deus, mas um diálogo pessoal, entre ele e o Senhor. Diálogos que a gente trava às vezes na nossa casa. Quer ver um espaço ótimo para travar diálogos com Deus? Quando você deita, olha para o teto da sua cama, do seu quarto, e com a sua cabeça no travesseiro. Que às vezes as nossas almas estão tão aflitas, a gente tem tantas coisas para fazer, e naquela hora que você deita, olha para o teto, você faz tantas perguntas para Deus, a gente questiona tantas coisas, aqueles diálogos pessoais com o Senhor, mas a resposta foi muito rápida. O texto bíblico vai dizer no verso 13: erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor. Aquilo que ele já tinha prometido, os votos que ele tinha feito ao Senhor, diante desse livramento, desse cuidado, desse suprir de Deus, ele fala: eu cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo, ou seja, testemunho. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Paulo faz uma declaração no Novo Testamento sobre isso, né? Que o viver é até bom, mas morrer melhor ainda, é lucro para o crente, para aquele que está em Cristo, para aquele que tem a salvação em Jesus. Mas no Antigo Testamento o salmista já tinha dito isso: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aqueles que estão com o Senhor têm um lar celeste, tem uma igreja celestial, tem um povo que está aguardando para adoração. Ele entende isso, que mesmo que se ele tivesse morrido, se ele fosse uma vítima daquele momento, isso era precioso aos olhos do Senhor. Mesmo se a morte chegasse, Deus continuava no controle, porque a morte também é preciosa para Deus. Ele é o Deus da vida, mas Ele trata na morte. A morte com Deus é resultado de uma vida com Deus. Assim como a ausência da vida com Deus gera uma morte que é eterna. Esse salmista entendeu isso, mas ele não para aí a sua declaração. Verso 16: Senhor, eu sou de fato teu servo. Ele entende quem ele era, ele sabia quem ele era. Não só isso, mas ele conhecia a sua descendência. Olha só: eu sou teu servo, filho da tua serva, ou seja, a minha mãe também te servia. Olha a declaração desse homem: quebraste as correntes que me prendiam. Ele sabia que estava liberto, que ele estava em Cristo, que ele estava no Senhor. A ti oferecerei sacrifício de ações de graças, e invocarei o seu nome, Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos dátrios da casa do Senhor, no seu seio, ó Jerusalém. Ele sabia que quando passasse por aquela dificuldade, que Deus estava cuidando, livrando, ele precisava testemunhar, ele precisava compartilhar vida, ele precisava expressar para aqueles que estavam à sua volta o quanto Deus tinha cuidado, o quanto Deus estava cuidando, o quanto Deus estava suprindo a sua salvação. Como eu disse no início dessa mensagem, muitas pessoas nesse tempo de pandemia, nesse tempo de aflição, tiveram dúvida da sua salvação. Eu não sei se esse foi um questionamento que você fez para você mesmo. Se você teve dúvida da sua salvação em algum momento. Senhor, se eu morrer agora, se essa maldição chegar na minha casa,
Eu estarei com o Senhor ou não? O pecado que eu cometi ontem me tira do céu? Se fosse assim, queridos, ninguém aqui estaria no céu. Quem não pecou hoje? Quem não pecou ontem? Em algum momento? Quem não pensou mal de alguém? Quem não fez uma fofoquinha? Quem deixou de fazer o bem? Quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem pôde fazer o bem e não fez para alguém? Se fosse assim, nenhum de nós estaria no céu se não fosse a graça salvadora de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, se não fosse a misericórdia do Senhor sobre a nossa casa. Nós temos provado de um Deus que livra, cuida e supre. Mas nós precisamos declarar a nossa salvação em Cristo Jesus. A única maneira que nós temos de demonstrar, aquela pergunta que foi colocada ali que nós lemos juntos: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? A única forma que nós podemos fazer é demonstrar a Deus que somos realmente gratos a Ele. Vou passar o dia todo da igreja trabalhando. Isso não ofusca, isso não paga o que Deus fez por nós. Vou dar todos os meus recursos em prol da obra de Deus. Isso não paga o preço da morte de cruz de Jesus Cristo por nós. Vou entregar meu filho, como Isaac quase foi ali com Abraão. Isso não anularia a salvação em Cristo Jesus. Nada do que a gente faça vai responder aquela pergunta ali por ações nossas. Mas o mínimo, a única coisa que nós podemos fazer é sermos gratos ao Senhor. Pelos livramentos, pela salvação, por suprir a nossa casa, por nos dar vida, por nos permitir conviver uns com os outros, por poder ter condições para abençoar alguém, por fazer algo em prol do reino. Porque Jesus, uma vez conversando com os seus discípulos, quando falou sobre as crianças, quando falou sobre outras pessoas, quando ele fez aquela separação para o lado direito e para o lado esquerdo, quando você estava nu e me vestiste, vocês lembram desse texto? Quando eu estava preso e foste me visitar, quando eu estava com fome você me deu de comer, quando eu estava com sede você me deu de beber. E os discípulos perguntaram: mas Senhor, quando que a gente fez isso com o Senhor? Todas as vezes que vocês fizessem para os meus pequeninos, todas as vezes que vocês fazem para os meus filhos, todas as vezes que vocês fazem isso para alguém, vocês fizeram para mim. O que nós podemos fazer com a nossa vida, que foi liberta, transformada e tem sido cuidada, suprida, é declarar as grandezas de Deus sobre as nossas vidas. É renovar a nossa força espiritual, o nosso vigor espiritual, querendo testemunhar do amor de Deus. Cuidar de pessoas como Cristo cuidaria. Isso mostra de forma muito clara o Deus que nós servimos, em nós, através de nós. A salvação, ela vem do Senhor em todos os sentidos, mas principalmente, Ele supre todas as nossas necessidades espirituais. Esse servo de Deus que faz essa declaração nesse salmo, muito parecido conosco, visualizamos às vezes as aflições, temos medo, tememos algo, mas antes de começar a reclamar, o que ele começa? Eu amo o Senhor. Lembra como ele começou? Eu amo o Senhor. Ele sabe a quem ele estava servindo. Ele sabia exatamente quem ele era. Mesmo sofrendo, mesmo passando por um momento de crise, talvez uma quarentena gigante na Babilônia, recluso de muitas coisas, ele sabia que Deus estava no controle, suprindo, cuidando, livrando. O resultado disso foi o resgate do povo de Deus, voltando para Jerusalém um dia, tendo a condição de clamar o nome do Senhor novamente, de geração em geração. Retornaram para o espaço, para o lugar que era um lugar centralizado para a adoração, que era o templo em Jerusalém. Como ele termina lá o verso 18: cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, no espaço físico, e no seu meio, ó Jerusalém, ou seja, não só aqui, mas em todos os lugares. E ele termina fazendo uma declaração de louvor: aleluia, aleluia. Queridos, eu tenho certeza que eu e você não precisamos passar pela pandemia para dizer aleluia. Eu tenho certeza que o que nós estamos vivendo já prova o cuidado de Deus, o suprir de Deus sobre as nossas casas e os livramentos que o Senhor tem nos dado. E às vezes,
existem coisas que estão nos impedindo a clamarmos ao Senhor por livramento. Às vezes nós recorremos a tantas pessoas, e o Senhor está aguardando o nosso clamor. Ao mesmo tempo, nós estamos às vezes vivendo tantas aflições, nós estamos tão focados nas nossas aflições, nas nossas lutas, nos nossos temores, que nós deixamos de desfrutar do cuidado de Deus. A gente pede tanto ao Senhor, e às vezes a gente para pensar, como Deus tem cuidado de mim, como Deus tem cuidado da minha família, como Deus tem cuidado da minha casa, do meu lar, da minha igreja, dos que estão à minha volta. Mesmo passando por toda aquela dificuldade, esse salmista, ele faz uma declaração: tomarei o cálice da salvação, desfrutarei da minha salvação, declararei a minha salvação. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, suprido a nossa necessidade espiritual, suprido a necessidade da nossa alma, do nosso espírito, inclusive do nosso corpo. Eu tenho certeza que o desejo do coração de Deus é que eu e você estejamos muito próximos dele, como filhos amados, como um filho que, quando está passando por um momento do medo, da angústia, do medo da morte, recorre ao Pai e pede socorro. E o Deus que nós servimos, Ele está pronto para ouvir o seu clamor nesta noite. Deus sabe o que você tem passado, mas você tem clamado a Ele, você tem recorrido a Ele no tempo da aflição, no tempo da angústia. Ele tem sido o seu refúgio, você tem descansado no Senhor, confiado no Senhor a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos, os seus alvos, os seus objetivos. O Senhor tem cuidado de você. Você tem tido gratidão ao Senhor todos os dias? Você tem separado um tempo da sua oração ou do seu dia simplesmente para ser grato, grata ao Senhor? Senhor, obrigado por tudo, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado pela minha salvação, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado pela tua obra na minha vida, obrigado pela minha igreja. Senhor, obrigado porque o Senhor tem mudado o cenário. Senhor, obrigado porque Deus tem cuidado. Mas, queridos, nesta noite, em nome de Jesus, todos nós que estamos aqui dentro desse espaço físico, ou quem está na casa, quem estão nas suas casas, esse salmista aqui, ele faz uma declaração que é extremamente importante, que eu gostaria de fechar nela. Quando ele fala da sua salvação, e quando ele fala sobre o Senhor, ele se regozija na alegria, ele tem alegria, mesmo que haja morte dos santos. Quando ele faz essa ligação de salvação e morte, esse salmista, ele tem certeza da sua salvação. E nesta noite, em nome de Jesus, eu não gostaria que ninguém saísse daqui, desse ambiente, dessa realidade de culto, sem ter a certeza da sua salvação. Sem ter a certeza da sua salvação. Ah, pastor, eu tenho cometido muitos pecados. Nesse tempo da pandemia, então, eu me entreguei para muitos vícios, para muitas coisas que não bendizem o nome do Senhor. Muitas coisas têm acontecido na minha vida e eu tenho desanimado da fé por causa do pecado. Pastor, olha, essa pergunta que o senhor está colocando aqui, essa situação que você está colocando aqui sobre a salvação, é a minha realidade. Não por uma questão de pecado, mas por desanimar mesmo, por estar enfraquecido. Minha vida espiritual está fraca, por vários fatores, que você não precisa justificar para mim, nem para ninguém que está aqui, porque o Senhor mesmo sabe. Mas nessa noite é uma noite de resgate, é uma noite de reencontro, é uma noite de mudança de cenário, onde nós estamos reunidos nesse lugar, como a palavra aqui do texto diz, que esse salmista estaria nos átrios do Senhor, e lá bendizeria o nome do Senhor, lá ele declararia o aleluia, pelo poder de Deus, pelo mover de Deus, pelo agir de Deus na sua vida. Algo mudaria quando esse momento chegasse, e talvez nessa noite seja uma noite dessa, para você, uma noite de reencontro, uma noite de salvação, uma noite onde você vai depositar novamente: Senhor, eu preciso ser resgatado. E essa noite o Senhor falou comigo, nesta noite, Senhor, diante de tudo que eu ouvi do Espírito Santo do Senhor, eu preciso ser renovado espiritualmente, eu preciso ter a certeza no meu coração da minha salvação,
Eu sei que o Senhor me livra, que o Senhor é um Deus que livra, que o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que supre. Mas mesmo assim, existem coisas em mim que precisam ser transformadas, mudadas, ajustadas. E nesta noite, tanto você que está em casa, como nós que estamos aqui, nós precisamos sair daqui ajustados. O Senhor não te trouxe aqui só para você ver como é que ficou a obra, como ficou bonito, de rever os irmãos. Deus te trouxe aqui, Deus te colocou aí conosco, para tratar o seu coração. É assim que Deus faz. Então eu queria desafiar você, que está na sua casa, você que está aqui, nesta hora a orar comigo. E se você tem esse desejo no seu coração, fique de pé no seu lugar. Eu não vou pedir para vir aqui à frente, até para não aglomerar, se for o caso. Mas se você sente uma necessidade da sua alma nessa noite, para apresentar ao Senhor a sua salvação, a sua vida espiritual, o seu renovo, eu peço que você fique de pé aí no seu lugar, que eu quero orar aqui com você, em nome de Jesus. Que nesse tempo de aflição, você desfrute do cuidado de Deus. Amém, glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, que eu quero orar com você em nome de Jesus. Que você saia daqui com a certeza da sua salvação, sabendo que Deus, Ele é perdoador. Deus cuida da sua vida, Ele supre e Ele te livra. Que em nome de Jesus essa seja a sua realidade. Aqui, você que está em casa, eu quero orar por você nesta hora em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença e crendo na Tua palavra. Porque a Tua palavra, Pai, é quem nos faz definir quem de fato somos. É a Tua palavra que nos orienta e nos põe de frente de um espelho para refletir de fato quem somos ou refletir a Tua glória. E o Senhor sabe exatamente quem somos e o que precisamos ajustar. O Senhor conhece aqui cada vida, cada coração, tanto dos que estão aqui presentes conosco, Pai, como os que estão nas suas casas. E nesta hora, Pai, nós unimos a nossa oração, o nosso clamor, para que o cenário dessas vidas sejam transformadas, para que haja certeza da salvação em Cristo Jesus, que saiam daqui com a certeza que o Senhor está com cada um, porque entregaram as suas vidas para Jesus um dia, declararam a fé em Jesus um dia, e têm os seus nomes escritos no livro da vida. Mas Pai, livre do peso do pecado, Senhor, livre das amarras do pecado, Pai, que haja arrependimento, que haja transformação, para que não caiam mais nos mesmos erros, para que tenham força, vigor espiritual para resistir o mal, para que possam entender em nome de Jesus, para que entendam em nome de Jesus, que o Senhor tem suprido com a sua salvação, a salvação eterna, e essa salvação nos liberta aqui também do pecado, do mal, das angústias, que nós temos no Senhor refúgio para as nossas almas, é torre forte, onde nós podemos olhar a vida, o mundo, e saber que há salvação, há esperança no Senhor, Pai. Muito obrigado por cuidar das nossas vidas, muito obrigado por nos livrar do mal e por suprir as nossas necessidades. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós amamos, como diz o salmista. Pai, e nós não falamos isso de boca para fora, nós te amamos, Senhor, pelo teu cuidado, pela sua salvação, por tudo que o Senhor é, por ser o nosso Pai, por ser o nosso Senhor, Salvador, Libertador. Nós te amamos, nós não temos nenhum outro bem maior que o Senhor, Pai. Nós somos dependentes da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, e se não fosse ela, Pai, nós já seríamos sido consumidos pelos nossos pecados, pelas nossas fragilidades, pelas nossas imperfeições. Mas que bom que o Senhor nos encontrou, que o Senhor foi ao nosso encontro, nos escolheu, e nós abrimos o nosso coração para ter o Senhor na nossa vida, e sermos, podendo ser chamados nesta hora de filhos de Deus, com a certeza da salvação, da vida eterna, e que podemos agora aqui, Pai, proclamar a fé que temos, anunciar o evangelho que nós amamos, servimos e obedecemos a todos aqueles que precisam ser transformados, como nós temos sido transformados pelo próprio Senhor. Muito obrigado. Trata, Pai, cada coração, tanto dos que ficaram em pé, quanto aos que ficaram sentados, aqueles que estão nas suas casas, clamando nesta hora. O Senhor é quem precisa ver cada coração, e o Senhor há de transformar cada um deles para a glória do Teu nome. Nós te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Você pode se sentar, nós vamos adorar ao Senhor. Nós temos um hino
Nós temos um hino para fechar a nossa celebração nessa noite. Em seguida, nós estaremos orando, encerrando, mas nesse momento nós vamos adorar ao Senhor juntamente com a igreja. Peço aos irmãos que fiquem de pé para declararmos o louvor ao Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 349, do cantor cristão Rica Promessa. Sou teu Deus e para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei. Meu para sempre tu és agora, crê pois que nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Amém, irmãos. Amém, queridos? Vamos orar, encerrando esse momento de culto. O pessoal da equipe de louvor, se puder estar aqui, a gente fazer um pós-lúdio aqui, instrumental, vai ser legal. Vamos orar, queridos. Que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Que esse cuidado de Deus, esse suprir de Deus e o livramento de Deus venham sobre você, venham sobre a sua casa, venham sobre a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite aqui reunidos nesse espaço, nesse culto, onde nós estamos aqui nas nossas casas celebrando e adorando o Teu nome. Que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades, nos livrando do mal, da morte, do pecado,
e cuidando das nossas vidas. Eu tenho certeza que o Senhor há de fazer isso sobre nós, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que neste culto, Pai, tanto hoje pela manhã como agora à noite, a Tua palavra tenha transformado vidas, edificado vidas para a glória do Teu nome. E que muito mais do que ouvir, passamos a ser praticantes desta Tua palavra, obedientes ao Senhor, até o último dia da nossa vida. Pai, nos leve agora aos nossos lares, que sejamos guardados, protegidos por Ti. Tenhamos um fim de noite, uma semana abençoada na Tua presença. E nós lhe clamamos essas bênçãos, no amor de Deus Pai, na graça redentora e remidora de Jesus Cristo, o Seu Filho, e nas doces comunhões, na comunhão, na consolação do Divino Espírito Santo. Que essas bênçãos estejam sobre as nossas vidas, a Tua igreja neste lugar e o Teu povo espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você tenha um regresso abençoador para o seu lar, que tenha uma semana abençoada. Semana que vem, façam novamente suas inscrições, e eu tenho certeza que domingo que vem o número vai estar maior aqui. Então não perca tempo, para que domingo que vem a gente esteja junto, quarta-feira, online, assim como a nossa EBD, mas os cultos domingo de manhã e cultos à noite, presenciais. Se você tiver visitantes, pessoas que querem estar conosco, tragam para cá, porque será uma alegria recebê-los aqui no próximo domingo. Que Deus abençoe a sua vida. Ei.